Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações hidrossanitárias em BIM, utilizando o Revit. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. E nessa aula, ainda daremos continuidade no processo de construção de vistas de projeto executivo. A gente precisa também fazer o isométrico de todas as regiões. Então, eu vou mostrar o isométrico do banheiro, o processo de fazer, e depois a gente mostra pronto o isométrico da área de serviço da cozinha. Então, para fazer isométrico, eu posso selecionar essa região aqui, ó, por exemplo, que eu estou aqui, e vir aqui em caixa de seleção, né? O atalho é BX, clico aqui, ele vai criar um 3D daquela região ali, vendo? Ele criou um 3D daquela região. Aqui eu vou pegar a caixa de corte, vou ampliar ela aqui para ela pegar os dois banheiros, tá? Vou deixar aqui, vou digitar VG, né? Visibilidade gráfica, vou vir aqui em vínculo de Revit. Na verdade, eu tenho que tirar, ele já está com a vista padrão aqui, eu vou ter que tirar essa vista padrão, senão eu não consigo fazer nada. Então, eu vou tirar aqui vou colocar nenhum aqui, para que eu possa criar meu modelo de vista específico. Então, eu vou vir aqui em BG, vou vir aqui em vínculo de Revit, vou colocar, aqui, colocar personalizado, e aqui categorias de modelo, vou colocar personalizado, vou vir aqui em todos, vou desabilitar, agora colocar nenhum. E aí, o que eu quero que apareça ali? Eu quero que apareça também as paredes, as peças dos sanitárias com transparência de 80%, aquele mesmo processo. Eu quero também que apareçam os pisos. Então, as únicas coisas que eu quero que apareçam são essas. Pronto, já ficou ali dessa forma, né? Posso colocar também aqui para ficar sombreado. E aí, agora, eu vou ampliar, vou tentar criar uma vista aqui que fique mais fácil de identificar, tá? De visualizar os elementos ali. Olha, aqui eu vou também pegar esse box aqui, eu vou ocultar, porque eu não quero que ele apareça. Da mesma forma que a gente fez lá na parte, vou dar um EH nesse registro aqui, para a gente fazer, então, uma vista isométrica aqui das duas regiões. Então, bom, escolhi essa vista aqui, eu vou bloquear essa vista, vou vir aqui salvar, vou chamar essa vista aqui de banheiros. Pronto, agora a gente vai aqui nessa vista, nós podemos colocar aqui na escala mais fácil de visualizar, vamos colocar na escala 1:20, tá? Que é uma escala melhor. E aí a gente vai, eu preciso bloquear, porque se eu não bloquear essa vista, eu não consigo editar aqui, tá? A única coisa que nós vamos identificar aqui nessa vista em perspectiva são as conexões, tá? Então, para identificar essas conexões, nós vamos precisar numerar essas conexões. Então, nós vamos vir aqui nas tabelas e tem uma tabela aqui chamada numeração de peças. Então, todas as peças que nós inserimos, elas estão aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos numerar essas peças aqui em ordem crescente aqui. Então, aqui, por exemplo, nós vamos colocar a peça 1, essa é a peça 2, essa é a peça 3, essa é a peça 4, assim por diante. Numeramos todas as peças aqui, então, para facilitar para vocês aqui, ó, depois que vocês digitarem, vocês podem apertar a tecla Enter, tá? E apertar a seta para baixo, que você muda para a próxima célula. Então, nós tivemos aqui 67 peças. Posso fechar aqui. E aí, nós vamos agora aqui em anotar. Vamos vir aqui em identificar todos. Vamos colocar todos os elementos na vista atual. Vamos colocar aqui identificador de item, identificador de acessório de tubo, identificador de conexão de tubo. Vamos colocar também item. E aqui identificador de peças sanitárias. Vamos colocar também item. E vou aplicar. Ele vai identificar as peças aqui. Então, ficou identificado aqui. Agora, a gente precisa fazer a organização aqui. Então, deslocando aqui. Então, olha, essa aqui é um T. Ele vai identificando todas as peças aqui que nós estamos inserindo. Então, o ideal é sempre colocar a identificação mais próxima possível aqui.
Então, tem situações, por exemplo, igual aqui, ó, que tem, tem um círculo sem identificador nenhum. Então, eu posso deletar, e aquilo ali é algum acessório ali, então deixo de forma mais limpa, tá? Se eu tiver dúvida, por exemplo, para saber o posicionamento, é só você vir aqui na numeração de peças e olhar qual peça que é, né? E aí faz o posicionamento dela lá da forma correta. Então, eu vou organizar tudo aqui, daqui a pouco eu mostro tudo pronto aqui. Bom, terminamos aqui a organização do detalhamento, então todas as conexões identificadas, nós identificamos também as colunas aqui. Então, veja aqui são vários elementos, né, para a gente posicionar aqui. Então, o importante é colocar o mais próximo a legenda, mais próximo da conexão, né? Aqui, então, está pronta essa vista, eu posso vir aqui, por exemplo, se eu quiser utilizar esse modelo, eu posso vir aqui nas vistas 3D, e nós vamos aqui, por exemplo, posso criar, né, um modelo dessa vista. Então, vou colocar aqui, vamos chamar de vistas 3D hidrossanitário. Pronto, essas vistas vão ficar disponíveis para a gente, né? Depois eu posso usar elas aqui como referência. Bom, aqui para terminar, para essa vista ficar pronta já para colocar na folha, eu posso também ocultar aqui, dar um EH na caixa de corte aqui. Então a vista fica pronta aqui. Bom, agora nós vamos voltar à nossa planta aqui. Vamos pegar a planta da área de serviços, fazer o mesmo procedimento. Vou selecionar tudo aqui, vou vir aqui em caixa de seleção. Agora eu posso, então, criar uma vista aqui que seja mais adequada aqui, tá? De visualização, e posso salvar aqui orientação. Então, vou chamar aqui de área serviços. Bom, agora nós vamos aplicar a propriedade do modelo. Nós vamos vir aqui em, olha, tá geral isométrico, eu vou mudar aqui, então vou colocar essa vista que eu quero, vista 3D do hidrossanitário. Então, eu vou, essa bancada, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um EH nela e deixar dessa forma aqui. Aqui eu posso também descer um pouco aqui. E agora eu vou fazer o detalhamento, daqui a pouco eu mostro pronto aí. Terminamos aqui, então, o 3D o isométrico da área de serviço, com a identificação de todas as peças, né, tudo organizado aqui. Fizemos também da cozinha, né, da mesma forma, identificamos as conexões, identificamos as colunas, né? Então, tudo certinho aqui. Então, podemos fechar essas vistas. E agora nós vamos lá para o nível 3 e nós vamos fazer agora o detalhamento do barrilete, tá? Então, nós vamos aqui, no meu caso aqui é o nível 3, no caso, quem tem um pavimento só, seria o nível 2. Bom, aqui no nível 3 nós vamos duplicar, né, essa vista, e aí nós vamos chamar essa vista aqui de planta do barrilete. Pronto. E agora nós vamos, então, vir aqui. A gente pode vir aqui no modelo de vista. Nós vamos colocar planta geral. Então, agora a gente pode vir aqui, pegar a região de recorte. Nós não podemos aqui ocultar, dar um EH nesses cortes aqui, porque eu não quero que corte apareça. Vamos ativar a região de recorte aqui. E vamos delimitar ali a região que eu quero detalhar. Então, a região vai ser essa aqui. Bom, esses elementos aqui, ó, estão aparecendo, por quê? Porque o plano de visualização da planta aqui está chegando até esses elementos. Então, para mudar isso, eu preciso mudar a faixa de vista. Só como eu estou com a planta aqui de modelo, ele não vai permitir eu trabalhar, mexer com a faixa de vista, tá? Então, eu não consigo mexer. Então, eu vou mudar, voltar aqui para
nenhum, ou seja, não vou pegar nenhum modelo de vista, não vai mudar em nada, ele vai guardar o último modelo que eu peguei. Eu vou vir aqui em faixa de vista, tá vendo? Aqui está menos 150, eu vou colocar menos 50. Pronto, aí eu consigo, fica só os elementos que eu quero que apareça. Então, posso ampliar um pouco aqui essa janela. E agora, então, feito isso, eu posso ocultar agora a região de recorte e fazer os detalhamentos aqui. Então, nós vamos vir aqui, anotar, identificar todos, e nós vamos identificar os tubos aqui pelo diâmetro. Pronto, já está tudo identificado aqui. Nós vamos vir aqui agora, aqui nessa região aqui, nós vamos colocar uma chamada de detalhe. Então, aqui eu preciso identificar o tubo. Então, nós vamos vir aqui, TG. Olha, eu não vou conseguir, eu preciso da chamada de detalhe aqui, mas ela está desativada porque nós a desativamos lá embaixo, tá? Poderia vir colocar um por um aqui e depois ativar a chamada de detalhe. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, identificador de categoria, vou ativar a chamada de detalhe, e aí ela vai ficar agora ativada para sempre. Então aí eu posso vir aqui, mudar isso aqui para coluna manual, vou colocar um pouco para cima aqui, ESC. Aqui eu vou tirar essas tubulações aqui, e aqui eu vou identificar de outra forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar perto aqui, selecionar, eu vou mudar esse sistema aqui. Então ele está com água fria, eu vou colocar aqui que ele é extravasor e limpeza, tá? Então eu venho aqui em TG, vou identificar o tubo aqui e vou falar que eu quero identificar aqui com diâmetro e nome de sistema. Então ele vai identificar. Aqui nessa região aqui eu vou apagar os identificadores, que eu vou fazer uma chamada de detalhe específica para essa região. Então eu vou vir aqui, identificador de tubo, vou deletar. E vou, então, aqui em vista, vou fazer uma chamada de detalhe aqui dessa região. Então, a chamada de detalhe, então nós vamos colocar aqui, renomear, então vamos colocar planta do reservatório. Aqui, lá embaixo nós identificamos a coluna, mas eu posso também identificar aqui como mesma forma, tipo sistema. Então, eu posso vir aqui, ó, chegar perto aqui. E falar que esse sistema aqui vai ser água fria. Vai ser água fria, mas é a alimentação da água fria. Então, eu posso vir aqui e mudar para o nome do sistema também. Bom, então aqui já está identificado os diâmetros, né? Aqui eu posso apagar isso aqui eu posso apagar isso aqui também eu posso apagar, e eu posso apagar. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar aqui o que for conexão, vou selecionar tudo, vou vir em filtro aqui, vou deixar as conexões de tubo e vou dar um HH nas conexões, para que eu possa identificar. Vou vir aqui em TG, vou colocar aqui também, aqui também e aqui também. Pronto, agora seleciono aqui os identificadores e vou vir aqui e vou colocar coluna manual. Então, vou chamar de detalhe aqui. Vou colocar esse aqui para cima aqui para diminuir o tamanho da planta lá, senão isso depois vai ocupar muito espaço. Aqui, na verdade, fez dois aqui, eu vou pegar. Bom, dessa forma aqui,
Essa planta tá pronta, basta fazer as cotas agora, né? Eu vou vir aqui em cotas, vou pegar a referência aqui e vou identificar a posição dessas descidas que eu coloquei aqui, essas colunas. Aqui do reservatório eu não vou fazer, vou fazer só a cota geral aqui, por quê? Porque nós vamos depois fazer uma cota específica. Então, vou colocar só uma cota aqui central. Então, aqui a gente cota o que achar que é necessário. Pronto, então está feito aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula para darmos sequência então aos nossos trabalhos. Grande abraço.